Olá, boa tarde pessoal, prazer falar com todos aí. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e a gente vai falar sobre o ransomware, sobre sequestro de dados. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é nosso parceiro aqui, que é a especialista em recuperação de dados depois de um ataque de ransomware. Então esse é o pesadelo de muita gente, vocês sabem. É a pior coisa que pode acontecer com uma empresa, né? Principalmente contabilidade, que a gente trabalha muito aqui, é justamente essa questão do ransomware. Deixa eu verificar que esse nosso convidado Isaías está aqui, que eu quero apresentar ele, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Já trabalhou em parceria aqui muitas vezes, dezenas de vezes, e hoje eu quero tirar algumas dúvidas com ele em relação ao trabalho atual hoje da recuperação de dados pelo ransomware, tá bom? Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Gabriela, que é do nosso marketing, está auxiliando aqui, verifica se já entrou. E hoje a gente vai abrir para dúvidas, vai abrir para comentários. Então quem tiver com problemas desse tipo, ou quem eventualmente já enfrentou qualquer tipo desse malefício aí, vai poder tirar dúvida, vai poder esclarecer. Então é muito importante hoje que todos aí assistam e deem a sua opinião, o seu comentário, que isso vai com certeza agregar todos, tá? Então hoje a live é sobre o ransomware. Vamos falar com o meu amigo dono da Digital Recovery, que é o Isaías Sardinha, que eu conheço já há muitos anos. Ele já entrou aqui, já acenou. Deixa ele solicitar a entrada aqui, que a gente vai falar hoje como se proteger do ransomware, o que o ransomware faz, quais são as técnicas de recuperação, quais são os tipos de ransomware. Então isso vai ser muito importante. Solicitar aqui, deixa eu visualizar, Digital Recovery, enviar uma empresa. Eu vou deixar eles falar um pouquinho, que é especializada em recuperação de dados afetados pelo ransomware, tá? Então a gente hoje vai tratar especificamente disso e eu vou falar com uma pessoa que é fera nesse assunto, que é o Isaías. Deixa eu ver se ele já entrou. Estamos aguardando aqui. Então, pessoal, quem tem dúvidas aí, quem já sofreu sobre o ransomware, quem já teve seus dados sequestrados aí, dê sua opinião, traga sua dúvida, que aqui a gente vai apresentar soluções práticas e um caminho, né? Porque quando acontece isso, a gente sabe que a gente fica perdido, sem saber o que fazer, e às vezes não tem um backup, não tem informação. Então, daí a importância da gente ter um caminho para poder fazer esse trabalho, onde procurar ajuda, como procurar essa ajuda, etc. Tá bom? Deixa eu passar aqui para todo mundo, deixa eu ver se ele já entrou aqui também. Aqui. Mais um minutinho. Vamos lá. Vamos tentar novamente aqui. Isaías, pede para participar da live, por favor. Estamos te aguardando. Gabriela, dá uma ligadinha lá para verificar se precisa de algum auxílio. Tá? Vou antecipar aqui os pontos que a gente vai tratar hoje, tá, gente? Muito importante. A gente vai falar sobre o malware e o ransomware, tá? A proteção e a prevenção. O que fazer se eu perceber que estou sofrendo um ataque? Se eu devo pagar o resgate do ransomware? O que é a criptografia de dados? Como é feita a recuperação de dados encriptados, tá? E aí, no finalzinho, a gente vai abrir para dúvidas, para vocês possam interagir com o nosso convidado e auxiliar aí em algum problema que vocês possam ter, ou eventualmente vocês terem conhecimento para saber agir caso sofram isso, tá? Então, a gente já sempre fala aqui na Duque, o ransomware infelizmente, a gente está sujeito a qualquer empresa sofrer, né, esse ataque. Na verdade, são armadilhas, tal, que a gente, infelizmente, na navegação, no acesso, acaba entrando. E aí a gente, infelizmente, é vítima desse crime cibernético, né? E sendo vítima desse crime cibernético, a gente já tem nossos dados sequestrados e é pedido um resgate em criptomoeda, geralmente, para que nós possamos pagar e ter esses dados. Né? Mas não há garantia de que esses dados possam ser recuperados. Daí que a gente sempre fala, né, sobre o backup das nuvens, a gente fala também sempre sobre a questão do... O Isaías está aqui, eu acho que o Isaías vai entrar agora. A gente também fala sobre a questão importante também
de vocês terem um backup dos seus dados, né? E a Digital Recovery, olá, agora Isaías. Fala, Isaías, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, e você? Tá me ouvindo? Estou ouvindo ótimo, estou ouvindo perfeitamente bem. E vocês, tá escutando bem? Estou escutando. A imagem tá boa para você? Tá tudo ótimo, tá tudo ótimo, tá tudo Ou ótimo. ela tá congelada? Não, não, tá ótimo, o som tá bom, a imagem tá boa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Isaías. É um prazer falar com você. Eu E que você está no agradeço. lugar abençoado aí já, né? Você está no lugar certo já para falar sobre proteção, que você já está num lugar sagrado aí, pelo que eu estou vendo aí. Sim. Vamos fazer o seguinte: a imagem, para mim, ela ficou congelada. Eu A vou minha? sair. Não, a minha. A minha para Ah, mim. tá. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom? E aí Tá você me bom, põe no pode ir. meio. Tá joia. Tá Aguenta bom. aí, só um minutinho. Zé saiu aí, ele vai entrar agora, agora mesmo. Em seguida, ele falou que estava congelado a imagem, eu estava vendo bem ele aqui, mas eu acho que é alguma coisa, talvez, com o sinal dele lá. Se ele solicitar a entrada aqui. Bom, então a gente está falando com o Isaías, que é o diretor. É o CEO da Digital Recovery, que é uma empresa que a gente que auxilia a gente já, olha, mais de 10 anos até vou confirmar com ele a data, mas acredito que já faz, se eu não me engano, mais de 10 anos que a gente começou a trabalhar junto e ele já salvou aí a pele de muita gente aí que precisou. Vamos lá, tá bem agora, Isaías? Tá conseguindo se ver bem? Não tô, mas se você tiver e todo mundo tiver, vamos embora. Tá sim, tá. Pessoal, se alguém não tiver, avisa aí, tá bom? Mas Tá aparentemente tá vendo? tudo bem aqui. O pessoal Deixa eu falou ver que com o tá, meu tá. pessoal se eles estão me vendo. Tá me vendo na imagem? Então tá bom. Então beleza. Tá bem. Vamos embora. Isaías, prazer falar com você, meu amigo. A gente se conheceu há muitos anos. Eu acho que você não vai lembrar, porque você deve falar com milhares de pessoas ao longo do Ah, eu tempo. lembro. Você lembra? Você lembra? Claro, Eu ué. vou até contar esse casinho aí do pessoal aqui que está assistindo a gente. A gente tinha entrado num cliente que era uma empresa que trabalhava com concretagem. Era uma empresa grande, tinha filiado no Brasil inteiro e tal. E aí, a empresa decidiu dar férias para o TI dele, eles estavam satisfeitos com a pessoa que estava lá e tal. E ele falou assim: olha, ele vai sair de férias, aí quando ele voltar, vocês assumem a TI como empresa. Beleza. E aí, a empresa preferiu esperar ele voltar para depois a gente assumir. Né? Aí, nesse meio tempo, não sei se foi ele ou outra pessoa, entraram lá e apagaram todos os dados do servidor. Aí a Uau. gente ficou desesperado. Estava assim, olha, agora assim, ele apagou os backups, apagaram tudo. Eu não sei se foi ele, mas alguém fez isso. Aí eu conheci a Digital Recovery, eu não lembro se eu pesquisei, alguma coisa assim. Aí eu falei com o Isaías, está numa situação terrível, não sabe, acabou o cliente, contratou a gente agora e a gente já entrou com essa situação de servidor apagado e tal. E eu nervoso, todo mundo nervoso. E aí o Isaías calmo, parecia que ele eu já puxei os cabelos, de calma. Os Isaías, meu Deus, calma, vai dar tudo certo. Sempre otimista. E aí Ah, você isso é estava de perna verdade. cruzada, você estava de meia, de pernas cruzadas, assim, calma. Eu vou trabalhar à noite, a probabilidade é boa, vamos ter Peraí, festa. eu tava de meia. Como assim? Tava Hã? de sapato, de meia, de chinelo? Como é que era isso? Não, eu lembro quando eu fui levar os dados, você estava de perna cruzada trabalhando, assim, sabe? Ah, Numa entendi. posição meio de meditação, assim, puta, eu falei, puta, como uma pessoa que trabalha num estresse daquele consegue manter serenidade nesse momento? Porque todo mundo que fica desesperado, né? Ninguém fica calmo. Sim, sim, Chega, verdade. chega desesperado, é a vida da empresa tal, e você tá calmo tal. Aí, bom, enfim, resumo da história, quero que o Isaías fale. Ele recuperou tudo, 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 tudo. Os dados foram formatados, o HD formatado, recuperou tudo. Voltou à base, demorou acho que 24 horas ou 48 horas, não me lembro, foi muito rápido. E a empresa voltou a trabalhar muito rápido e foi tudo resolvido e ao longo dos anos foi um sucesso. Aí tivemos outros casos, mas esse foi o primeiro que eu conheci ele. Isaías, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da tua empresa. Eu já dei uma introduçãozinha aí para poder
tocar sobre esse assunto aí que você cuida com tanto carinho e com tanta maestria aí. Por favor, o tempo é teu. Obrigado, mano. Depois dessa apresentação aí, eu fico até mais. Agora eu vou ficar mais calmo para poder fazer aqui essa live, para poder participar da live com você. Bom, o que acontece? Nós trabalhamos na área de recuperação de dados há mais de 20 anos. A história da empresa é uma história assim, bem inusitada. Nós começamos a trabalhar com recuperação de dados na época em que surgiu o Chernobyl, aquele vírus Chernobyl, né, que surgiu aí por 26 ou 23 de março de 1997, alguma coisa assim. Foi quando, assim, para muita gente, anoiteceu e não amanheceu. Sim. Era um vírus que formatava o computador e, de repente, da noite para o dia, a gente, né, o vírus era uma bomba relógio. Ele ia instalando, se propagando nas máquinas, e ele tinha uma data de entrar em ação. Então, assim, de repente, assim, milhares de computadores simplesmente perderam as suas informações. Então, aí, naquele momento, eu também tinha uma assistência técnica. Daí, a partir dali, nós começamos a trabalhar com tecnologia, desenvolver tecnologia, correr atrás de tecnologia, criar softwares, sistemas, etc., para poder recuperar dados. Eu me lembro que eu recebi muitos casos, né, como esse, de... Isaías, eu acho que é a sua conexão da internet aí está com problema, viu? Não sei se você está no Wi-Fi, talvez mudar para o 4G aí. Isso. Tenta entrar no Wi-Fi ou no 4G, Isaías. Bom, estamos com problema de conexão aí. Provavelmente a internet lá que o... Vamos aguardar um minutinho para ele voltar, tá bom? Bom, Isaías, ele vai falar um pouquinho agora sobre o ransomware. Vocês aguardem só um minutinho que eu fiz uma breve introdução aí sobre como é que a gente teve, né? Ele recuperou os dados que foram formatados de um cliente que ia entrar na Duque, né? E a gente aqui na Duque pega muito cliente que, infelizmente, tem os dados criptografados e, infelizmente, muitas vezes chega para a gente já com um problema. Então, a gente tem que buscar uma solução e o Isaías Digital Recovery é a empresa justamente que faz isso. Olá, Isaías, você voltou. Eu acho que é a sua conexão, Isaías. Deve estar oscilando aí, alguma coisa assim. Vamos lá, vamos resolver. Eu pedi para resolver alguma coisa aqui, a gente mudou de rede, trocou de Wi-Fi, vamos ver. Vamos ver, vamos lá. Pode prosseguir. Bom, então, até onde você ouviu? Você falou do Chernobyl, que o vírus se propagou e do dia para a noite todos os computadores estavam com as informações, tinham perdido as informações. Isso, a partir desse momento, então, a gente começou a estudar, a lidar com, né, esse tipo de situação e estudar e gerar soluções, tecnologias, hardware e softwares. Aí a gente mergulhou de vez no mundo da recuperação de dados. Essa é mais ou menos a história da empresa. Dias depois, a gente conseguiu fazer uma parceria com o laboratório americano e, a partir daí nós resolvemos montar uma empresa na área de recuperação de dados e estamos firmes até hoje. É isso aí, uma empresa de sucesso. Inclusive, vocês até têm uma filial fora do Brasil, né, Isaías? Isso. Hoje nós temos uma filial na Alemanha. Se você falar, você vai escutar um alemão falando, um alemão mesmo. É feita com alemães nativos, né? Pessoas nativas da Alemanha. E muito boa a empresa de lá. Você tem ideia, lá na Alemanha, o governo alemão é nosso cliente. Nossa, fantástico. Pois é, eu tenho, às vezes muita empresa chega aqui procurando ajuda nossa, inclusive a gente está com uma parceria agora com a Digital Recovery, porque a gente tem muito a ver nossos trabalhos. Então, o meu trabalho é de gestão e o da Digital Recovery de Isaías é uma correção quando a gestão não é bem feita ou acontece algum problema desse tipo, né? E, Isaías, me explica um pouquinho, eu queria que você trouxe alguns tópicos aqui para a gente poder seguir, tá? Até por causa do tempo, claro. A gente tem um tempo para seguir.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ransomware e como é que chega isso para você hoje. Eu sei que está tendo uma frequência cada vez mais forte disso. E eu queria saber Sim, o que mais para você de problema e como chega como você trabalha isso. bacana. Bom, vamos lá. Primeiro, o que que é ransomware, né? Essa coisa. De onde que surge esse nome? O que que é esse nome? Ransomware é um malware, né? Um malware. Malware é a abreviação de duas palavras, que é malícia ou software. Então, ele é um software malicioso, né, que tem uma característica específica de sequestro de informações. Então, assim, como que se dá esse sequestro? Na grande maioria das vezes, não são todas as vezes, mas a informação ela não é retirada do computador. Um hacker, ele invade o computador, uma vez dentro do computador, ele criptografa as informações do cliente, uma senha absurda, né, uma criptografia de 256 bits, de forma que, para o usuário, para a empresa, é impossível você quebrar aquela criptografia. E uma vez ele criptou faz a criptografia das informações, é como se elas ficassem sequestradas, né? Sim. Porque ainda estando no computador do cliente, essas informações não têm mais qualquer utilidade. Assim, de uma forma bem grosseira, assim, para quem nunca lidou com o termo criptografia, imagina um arquivo criptado com senha. Não é a mesma coisa, mas é algo que dá para entender o que é uma criptografia. Isso significa que se você compactou um arquivo com senha, se você não sabe aquela senha, assim, usada na encriptação dos dados, você não vai ter condições de descompactar aquele arquivo. Da mesma forma, criptografia de dados. Se você não tem a senha que foi usada na criptografia, a chave, você não vai conseguir decriptar os dados. E não tem programas e terceiros que façam isso. Efetivamente, fica uma criptografia que a pessoa sozinha não consegue fazer nada, né, Isaías? Hoje, já existem alguns programas públicos, de conhecimento público, que são soluções para alguns poucos tipos de ransomware. Os mais antigos. Mas os mais atuais, não há solução pronta para eles, né? Existem dois sites na internet que eles ajudam o usuário. Um deles ajuda a detectar melhor qual que é o tipo de ransomware da família, da extensão, e tem outro que tem soluções mesmo para alguns tipos de ransomware no mercado. São senhas, né, criptografias que já foram quebradas, e a pessoa, né, dessas empresas, são organizações, elas disponibilizam um software com a qual você consegue quebrar a criptografia, mas são para poucos tipos de ransomware. Entendi. Pois é, eu vejo muita gente que às vezes procura a gente aqui, depois a gente passa para vocês, que fala assim, não, eu fui criptografado, e aí eu formatei meu computador, não tenho backup. Se a pessoa foi criptografada, eu queria fazer uma pergunta para você. Primeiro, como ela sabe que foi criptografada? E o que fazer? Qual a primeira atitude que a pessoa tem que fazer quando ela foi criptografada? Quando ela tomou conhecimento do problema? Tá. Existem dois tipos, basicamente, de ataques de criptografia. Existe um tipo que ele é feito nos arquivos. Então, você tem lá um arquivo, lá, por exemplo, proposta comercial 01.doc. Na maioria das vezes, esse nome vai ficar proposta comercial 01. Um ID, que é um número, depois uma extensão ponto, qualquer nome. Ou seja, o nome do arquivo vai ser modificado. Normalmente, ele fica com o nome mais alguma coisa. Esse é o ataque. Ao tentar abrir esse arquivo, vai dar erro. Não vai ser possível. Entendi. E o que vai acontecer?
o hacker vai deixar um arquivo TXT com as informações de como que o usuário pode fazer para pagar o resgate e obter a senha para decriptografar os dados em cada diretório. Certo. Então, todo diretório que tiver um arquivo que for criptografado, o hacker vai deixar um arquivo TXT lá dentro. Ou um TXT ou uma imagem. Entendeu? Entendi. Então vai sempre. Todos os diretórios. Em todos os diretórios vai ter esse arquivo lá. É um README, alguma coisa. É algum arquivo que vai estar lá em todos os diretórios. E esse arquivo ele tem um objetivo de fazer com que o usuário saiba quem é o hacker, qual que é o e-mail que você pode contactar com ele e assim por diante. Que são as informações preliminares para você entrar em contato com o hacker. A outra forma é quando o ransomware ele criptografa a unidade de disco. Ele não criptografa um arquivo. Porque nesse primeiro ataque o Windows continua funcionando normalmente. Sim. Então ele não vai encriptar nenhum arquivo do Windows. Ele já tem lá, os hackers já sabem a lista, quais são os tipos de arquivos que precisam ser encriptados para prejudicar a vida do usuário. Então são arquivos do Office, fotos, programas tipo Adobe Illustrator, bancos de dados, e uma série de outros, né, de outras extensões que não tem a ver com DLL, arquivos executáveis e coisas assim, que ele sabe que o usuário não precisa desses arquivos, que é só reinstalar o Windows e ele obtém esses arquivos de volta. Ele quer que as pessoas saibam que ele passou lá e criptografou. Ele quer o Windows funcionando, ele quer que o trabalho dele fique visível. Exatamente. Essa é a primeira forma. A segunda forma é quando a unidade inteira é criptografada. Então, começa o processo de criptografia, de repente a máquina trava. Dá um pau, a máquina trava, o cara reinicia a máquina. Quando ele reiniciar a máquina, ela já vem com a tela com essas informações. Ela não dá boot mais. Ou seja, ela vai parar na hora que você ligar o computador, ele já para com essas informações na tela e não sai dali. Quais informações? Entendi. O e-mail do hacker e as informações que você precisa. Existem umas informações assim bem ameaçadoras, sabe? Por exemplo, tem alguns tipos de ataque que eles falam assim, você tem 72 horas para fazer o pagamento do resgate, caso contrário, todas as suas informações serão apagadas. Olha. Ou seja, é uma pressão psicológica muito grande. Isso traz mais pressão sobre o usuário ainda. Na verdade, na grande maioria das vezes, em todos os casos que a gente viu, isso é um blefe. Por quê? Porque para fazer o pagamento, você só faz o pagamento em Bitcoin. Para fazer o pagamento em Bitcoin, você tem em Bitcoin ou em criptomoedas, né? Tem outra moeda que eles estão usando agora, que também é o Monero. Tá? Criptomoedas, que não são rastreáveis. Para você operar com criptomoedas, você tem que fazer a abertura de conta em uma corretora. Para você comprar Bitcoin, para depois fazer a transferência. Isso não é um processo assim que você faz da noite para o dia. Por exemplo, se você é atacado numa sexta-feira, no sábado e no domingo, você não tem como fazer isso de forma fácil. Você tem que mexer com documentação, cadastro, uma série de coisas, entendeu? Sim. E aí então, a pessoa... Pode continuar. Pode continuar. Não, por favor. Não, você falou sobre a criptografia. E aí, eu fui criptografado por um desses dois modos aí. O que eu, como vítima, devo fazer? Qual a primeira atitude? Porque eu vejo gente formatando máquina, eu vejo gente tirando HD. O que a pessoa deve fazer? Qual o procedimento? Eu fui atacado, e agora? Bom, existe uma lista, né, assim, de coisas que a pessoa pode fazer. Foi atacado. A primeira coisa que a pessoa precisa de fazer é o seguinte. Uma coisa é quando eu tenho o meu computador individual e mais ninguém. Outra coisa é se eu estou em uma rede de computadores onde tem inúmeras pessoas, outros computadores, servidores da empresa, etc. Então, a primeira coisa, eu fui atacado, se eu faço parte de uma empresa, eu tenho que acionar o departamento de TI o quanto antes.
Porque o departamento de TI tem que saber disso. Por quê? Se uma máquina foi atacada, muito provavelmente esse ataque ele já está em processo nos servidores da empresa também. Então, o que precisa fazer? Nesse momento, precisa de desligar os computadores, desligar a internet e verificar se esse ataque já não está sendo feito silenciosamente naquilo que a empresa tem de mais importante. Porque o mais importante que as empresas têm hoje são os servidores. Sim. Então, vamos imaginar. Você é uma pessoa física. Você foi atacado. Bom, primeira coisa a fazer, desligar o computador, desligar a internet, tira essa máquina da internet, tira o HD dessa máquina e coloca esse HD em uma outra máquina que não foi atacada, que está com antivírus atualizado, que tem um programa anti-ransomware lá, anti-malware, para fazer análise. Muito provavelmente, o programa vai identificar que lá tem um ransomware, etc., e pode removê-lo. Ao removê-lo, não significa que os arquivos vão estar decriptados. Eles já estão criptografados. Então, vai apenas remover esse ransomware para quê? Para que isso não seja propagado para outros lugares. Uma vez feito isso, agora o usuário, o que ele vai fazer? Ele vai analisar com calma e ver quais são os arquivos que foram criptografados, se realmente todos foram criptografados, e qual é o impacto que ele tem. Ele precisa de selecionar se ele tem backup dessas informações ou não. Vamos imaginar que o cara tem backup, cópia de segurança, que está tudo certo e etc. O que ele precisa fazer? Formata essa máquina e reinstala o antivírus, reinstala o Windows, põe o antivírus atualizado, volta o seu backup. É muito importante ele tentar descobrir por onde veio esse ataque. Por quê? Porque se ele não souber por onde veio o ataque, esse ataque pode vir de novo. Entendeu? Se é um programa, né, que está causando isso, né, existem muitos programas, portas virtuais de acesso podem ser abertas por diversos tipos de programas. Às vezes um e-mail que foi recebido, um link que a pessoa clicou, e esse link baixou um programa no computador e ela às vezes já nem ficou sabendo, e assim por diante. Então, a pessoa foi atacada, ela desliga a máquina, pega o HD, coloca em outra máquina. Vamos imaginar que é uma pessoa física que não tem uma outra máquina em casa. Ela tem que levar isso para um técnico experiente e falar, ó, eu fui atacado por ransomware, toma cuidado que esse cara aqui, ele está contaminado. Então o cara vai passar um antivírus nele, eliminar o ransomware, o poder do ransomware, e ela vai poder depois examinar os arquivos dela. Então essa mesma pessoa, ela pode comprar um outro HD, reinstalar o Windows de novo na casa dela, deixar a máquina pronta, e aquele HD que está com os dados criptografados, ela coloca ele como slave, não coloca ele como principal, coloca ele como secundário na máquina, e vai fazer análise dos arquivos que foram impactados. Se ela não for um backup, aí agora ela vai precisar, aí é um caso mais sério, né? Ela precisa de ver quais são os arquivos que ela realmente precisa, qual que é o impacto da perda, e em seguida, o que nós recomendamos é contratar uma empresa especializada para tentar recuperar os dados. Que é justamente o que a Digital Recovery faz, que ela trabalha com dados que as pessoas têm criptografados e elas não têm um backup para voltar, né? Exatamente. Uma pergunta. O pessoal agora está indo para a nuvem, é uma tendência por uma série de fatores, né? Esse ano principalmente. Aí eu escuto muito isso, assim, agora que eu estou na nuvem, eu estou seguro, agora que eu estou na nuvem eu não tenho ransomware, agora que eu estou na nuvem eu não preciso mais de TI, e eu quero saber, assim, estar na nuvem, ter um servidor na nuvem, é garantia de segurança absoluta contra o ransomware ou qualquer outro malefício? De jeito nenhum. Atualmente, os índices mostram que mais da metade dos ataques ransomware atingiram os servidores que estavam na nuvem. Então, o fato de estar na nuvem não significa que você está protegido contra ransomware. Existem empresas gigantescas que têm nuvens gigantescas de servidores e nem por isso elas foram protegidas, né? Um caso recente que nós vimos, que aconteceu, que saiu na mídia, né, tem aquela empresa de relógio, um fabricante de relógio, parece que é Garmin, alguma coisa assim, foi atacada. É uma empresa conhecida no mundo inteiro. E no Brasil, recentemente, nós tivemos a Light. A Light também foi atacada.
Sim. Então, E é uma empresa com uma estrutura gigante de segurança, de acesso, de tudo. exatamente. Então, se uma empresa do tamanho da Light é atacada, mano, isso vai atacar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E existe, as pessoas têm que ficar atentas, né? Porque as pessoas acham que ir para a nuvem já é um atestado de segurança à prova de balas, né? Aliás, estar na nuvem, quando não bem configurada, pode ser mais perigoso do que ter um servidor físico, né? Porque depende do trabalho de estruturação, né? É uma ilusão isso, né? É uma ilusão. Sim, o que a gente fala é o seguinte: quanto vale as suas informações? A gente usa a comparação o seguinte: quando alguém vai guardar um bem muito valioso, seja em um cofre, seja em um local de segurança, o aparato, o investimento em segurança tem que ser equivalente ao bem que ele quer proteger. Sim. Então, da mesma forma é com os dados. Quanto vale os seus dados? Então, você tem que fazer um investimento compatível com o valor do seu dado. Porque uma empresa como a Light, imagina, lida informações de meio mundo. São bilhões de reais que estão naqueles servidores, através de informações, né? E, assim, ali nos servidores tem processo de tráfego de rede, uma série de coisas, rede de energia, de eletricidade, e que tem a ver com segurança nacional, um negócio desse. Porque imagina, se uma empresa do porte da Light, de repente, da noite para o dia, ela fica sem seus sistemas. Eu imagino que os sistemas principais, que é de gerenciamento de energia, não gerenciamento de contas, administrativo, etc., eu imagino que eles não tenham sido atingidos, né, por esses hackers, imagino. Sim. Imagino que é bem protegido. Então, aí a gente vê aí como, infelizmente, a gente sofre ataques, né, e às vezes as pessoas só tomam os cuidados básicos, que é backup, antivírus, depois do ataque. Mas eu vou fazer uma pergunta, vocês... eu ia falar infelizmente, mas tem vocês para ajudar. Mas, assim, vocês têm clientes que sofreram ataque e depois do tempo sofreram novamente? Vocês têm clientes recorrentes? Olha, de ransomware ainda não. Ainda não. Mas na área de perda de dados tem. Tem, né? Porque não, assim, a pessoa fala, mas o cara perdeu dados porque não se protegeu, não se precaveu. Isso é uma verdade. Só que existem dois tipos de usuário de informática no mundo. O primeiro já perdeu dados, e o segundo ainda vai perder. Então, quem nunca perdeu dados de informática pode preparar que uma hora será perdido. É impossível fugir. Não tem jeito, vai acontecer. Não tem como. É verdade. Empresas grandes isso daí também tem usuários atrás, né, apertando os botões. Claro. Onde tem o ser humano é passivo de falha. Errar é humano, né? É impossível a gente eventualmente acontecer qualquer problema, né? Porque a gente comete erros e falhas eventualmente, né? Por mais que a gente esteja protegido, a exemplo disso é o que você falou. Agora, continuando o tema aqui, Isaías, está muito interessante a live aí, eu estou adorando, vamos lá. A empresa foi criptografada, e ela seguiu os passos que você falou, e ela foi criptografada, e ela não tem backup, e ela precisa dos dados. Ela deve pagar o resgate? Olha, nós conhecemos algumas histórias de sucesso e fracasso nessa área. Nós já presenciamos casos em que o resgate foi pago e simplesmente o hacker sumiu. Também já tive casos assim, já vi isso. Foi uma armadilha. E já tivemos casos que o cara pagou o resgate e obteve as informações e funcionou tudo certo. A parte mais complicada é você confiar em alguém que já sequestrou as suas informações. Perfeito. Como é que você confia em um cara, em um ladrão, que você vai pagar ele para ele devolver as suas coisas, sendo que ele já roubou? Exatamente. E assim, é um sequestrador, é um sequestro, né? Um sequestro de informações. Então, olha só, nós já tivemos casos o seguinte, em que quando o cara fez o ataque, ele colocou, tipo assim, 4 tipos de IDs. 4 tipos de... O que é um ID? O ID é o que identifica um ataque.
4 tipos de ID no mesmo servidor. Aí, a pessoa, o usuário leigo, quando vai pagar o resgate, o que o hacker fala? Olha, eu cobro tanto por ID. Só que lá no servidor do cara tem milhares e milhares e milhares de arquivos. E o cara não percebeu que lá tem mais de um ID. Ele acha que é um ataque só. Aí o que acontece? Ele vai lá, paga o resgate, aí a hora que vem o software de decryptor, a hora que vem o decryptor, vem só para aquele ID. Ou seja, ele vai recuperar parte das informações. E aí o que acontece? Não funcionou, só funcionou nesse aqui. Aí o hacker fala, não, esse aí é outro ID, você só comprou um. Nossa, olha só. Você só comprou um. Esse aí é outro ID. Se você quiser, você tem que pagar de novo a mesma coisa. Então, quando você contrata uma empresa especializada para cuidar do caso, ela vai checar tudo isso. Né? Para que ela vai te dar uma assessoria e vai ser alguém que você pode ver, que você pode conversar, que você sabe quem é, que está estabelecido no mercado há 20 anos. Entendeu? É alguém que é atestado por inúmeras testemunhas de que é uma empresa idônea, que está ali para poder te ajudar nesse momento de tensão. Sim. Porque às vezes a pessoa, a empresa, né, fica completamente perdida, porque roubaram as informações, primeiro, há um nível de pressão gigantesca, porque às vezes a empresa toda para. Então você tem pressão financeira, pressão da área de produção, pressão da área de vendas, pressão da diretoria, pressão de tudo em qualquer lugar. Então, o melhor a fazer é fazer um plano de disaster recovery, né? Se a empresa tem esse porte, se ela tem condições de elaborar um plano de disaster recovery, ok. Se ela tem gente suficiente para fazer isso, ok. Se não, pode contratar alguém para trazer essas soluções de volta, né? Trazer esses dados de volta. É isso aí. Vamos lá, então. Então, você já comentou sobre a questão do resgate, concordo. Já tive casos também que já passaram aqui pela gente, ligaram para a gente, falaram assim, olha, paguei o resgate, não tive acesso e agora eu preciso recuperar os dados, aí sim que a gente direciona aí para Digital Recovery, porque a gente sabe que é uma coisa que vai muito além, né, do que pode ser feito no âmbito simples de volta de backup de TI. Aí, agora a pergunta é, como que é feita a recuperação dos dados encriptados, né? Então você já comentou que os dados encriptados, que pagar o resgate muitas vezes não surte efeito, é um risco, não é recomendado. Sim. Mas aí eu procurei Digital Recovery está aqui, olha, eu estou com meus dados encriptados aqui, não consigo acessar, não vou pagar o resgate, não quero me relacionar com esse tipo de gente. O que você pode oferecer para mim de solução nesse caso? Tá. O que nós vamos fazer? Nós vamos analisar os seus dados, ver o tipo de criptografia, ver o volume de dados que precisam ser recuperados e qual que é a sua urgência. Né? Porque às vezes você tem um caso que não é tão urgente, você pode aguardar 1 semana, 2 semanas. E às vezes você precisa de um caso, você tem que trabalhar 24/7 nele até vir a solução. Então vai ser elaborada uma proposta comercial, essa proposta vai ser enviada ao cliente com base no grau de dificuldade e na complexidade para resolver o problema. Uma vez que a proposta comercial é aprovada, a gente inicia o processo e o cliente ele só vai pagar quando ele fizer a homologação dos dados. O que é isso? Sim, isso é fantástico. Nós vamos fazer a recuperação, vamos disponibilizar uma máquina virtual para ele, onde ele vai entrar remotamente, nem precisa sair da casa dele, ele entra remotamente, analisa, vê se os dados que ele precisa realmente são aqueles, vai poder abrir, vai poder fazer tudo que ele pode ali de testes, verificar os dados dele. Se é um banco de dados, ele pode até subir o banco de dados, né, listar tabelas, fazer os cheques de tabelas, cheques do banco para ver se está tudo bem. E o seu som melhorou agora, hein? Fala de novo. Melhorou? Eu tirei o fone. Melhorou. Por incrível que pareça, às vezes fica melhor, né? Às vezes não. Agora melhorou. Bacana. Então, os dados serão apresentados para o cliente vai conferir as informações, depois ele conferir as informações, falar, ó, é isso aqui que eu preciso, ele faz o pagamento, em seguida a gente libera as informações para ele. Ele não vai ter que dar um tiro no escuro, pagar por coisa que ele não sabe o que vai acontecer. Então ele tem a
e o conforto de poder conferir as informações, ver se realmente são aquelas que ele precisa, somente para depois fazer o pagamento e obter as suas informações imediatamente quando o pagamento é feito. Pois é, o meu trabalho, a Duque com a Digital Recovery, eu estimo uma taxa de sucesso de mais de 90% na recuperação de dados. No meu caso, na minha experiência com vocês. De modo geral, assim, você foi em todos os clientes, qual a taxa de sucesso que você tem hoje, na média, de volta de dados que são atacados e encriptados pelo ransomware? De modo geral. Na área de ransomware, porque qual que é o motivo do porquê que às vezes a gente não consegue recuperar os dados de um modo geral, numa recuperação de dados, em discos rígidos, em RAID e etc e tal. É quando o dado foi sobreposto, ou ele não existe mais, você tem lá um banco de dados, e é escrito outra coisa em cima desse banco de dados. Não é o HD ter sido formatado, não é o disco o arquivo ter sido apagado, não é isso. É outra coisa. É quando o dado, o local onde essa informação estava, escreveu-se outra coisa por cima dela. Isso não tem solução. Isso é impossível. Porque não existe nenhuma tecnologia no mundo hoje capaz de enxergar uma camada por baixo daquela que está escrita. Por quê? Porque se tivesse essa tecnologia, por um motivo muito simples, o cara pegava um HD de 10 TB e fazia ele 120. Sim. Era só acessar a segunda, a terceira e a quarta camada. Exatamente. Então, se essa tecnologia existisse, os fabricantes de HD iriam utilizá-la para duplicar o tamanho dos discos. Sim. Então, existem boatos, mas na verdade não existe recuperação de camada sobreposta. Então, quando o disco foi sobreposto, a informação foi sobreposta, aqueles setores específicos, cluster, onde a informação estava, se foi escrita por outra, não tem como recuperar o que estava lá antes. Isso é um fato. Uma outra possibilidade. Sim, pode falar. Não, só tirar uma dúvida. Então, assim, nesse ponto que você tocou, que é extremamente importante. Aconteceu, inclusive, numa semana retrasada, ligou uma contabilidade, o prospecto falou assim, olha, peguei o ransomware, o meu irmão trabalha com TI, sempre tem um parente, né? E ele formatou o HD e reinstalou o Windows. Então, isso é um erro fatal, né, Isaías? Esse é o erro fatal. Você pegar um HD que você precisa de informações, não tem backup, e formatar e reinstalar o Windows em cima, por exemplo. É um erro muito grave. Por quê? Nesse caso, vai haver sobreposição de informações. Eu imagino que nesse caso aí, primeiro, aí são dois trabalhos que nós vamos ter que fazer. Primeiro, nós vamos ter que recuperar os arquivos que estão criptografados. Sim. Vai ser um desafio. E depois fazer o trabalho de criptografia. Sim. Mas fica pior. Deles não sejam recuperados. Por quê? Porque houve uma reinstalação e normalmente quando você reinstala o Windows numa máquina, você sobrepõe dados ali naquela máquina. Se você reinstala novos programas, você sobrepõe setores do disco onde podem estar armazenadas informações que você gostaria de recuperar. Sim. Em muitos casos, em boa parte dos casos, a gente consegue recuperar dados onde houve a reinstalação do Windows, formatação e reinstalação do Windows. Mas nem sempre isso é possível. O recomendável é fazer uma reinstalação ou uma sobrescrição ou alteração no disco. Ou perda em um disco e você precisa de informações, desliga ele do computador. É a melhor coisa a fazer. Então, eu estava falando uma coisa que não é possível. O primeiro é sobreposição e o segundo é quando a mídia física, por exemplo, o disco arranha completamente. Um disco que arranha, a informação, ela vira pó, literalmente. Porque aquela informação é armazenada magneticamente. É a mesma coisa, quando você põe fita numa fita cassete, numa fita de vídeo. Você não tem mais condições de ter aquela informação, porque você queimou o meio onde ela existia, não tem mais. Então, desses casos é impossível. Porém, no caso de ransomware, o arquivo existe. Ele está lá. Olha, até agora, de todos os casos de ransomware
que nós pegamos, apenas um deles nós não conseguimos recuperar. De todos os casos que Olha, são milhares, né? tem muito, muito. Eu não sei o que pensar. Mas nós estamos aí há praticamente um ano focado, de um ano para cá, de todos os casos de Hansen que entraram na empresa, porque nós abrimos uma divisão nova para trabalhar com Hansen há aproximadamente um ano atrás. Então, de todos os casos que entraram até hoje, eu me lembro que um deles nós não conseguimos solução. Mas a taxa é muito baixa. Então, assim, Zé, de aprendizado aí dessa aula que você está dando para a gente, a primeira é a gente investir em SSD para não ter o risco da gente ter HDs com peças metálicas que possam estragar. Eu tive um caso aqui de uma pessoa que nos procurou que o HD quebrou e arranhou o disco e isso impossibilitou a recuperação de dados. Não foi ransomware, foi um erro físico no HD. E aí, no caso, um SSD ajudaria a evitar esse tipo de caso, né? Sim, mas SSD também queima e dá pau. Também dá problema. O índice de problema com SSD é muito menor do que com HD, não resta a menor dúvida. SSD é muito mais rápido, ele é muito mais fácil de manuseio. Se você pega e bate o notebook na mesa, não tem nenhum problema, mas você precisa lembrar, ele é uma placa mecânica, uma placa de circuito impresso, né? Esquece mecânica de corrige, uma placa de circuito impresso e que queima. Toda placa de circuito impresso é uma corrente queimada. Entendi. Então, não acredito que ele é infalível. Ele dá muito menos problema do que um HD, mas ele também dá problema. Mas eu recomendo, pode usar esse SSD. Tá. E aí a gente tem também a questão de quando a gente pegar, a gente não formatar o HD, retirar ele da máquina e levar, no caso, aí para a TI. No caso, se não for possível, se os dados realmente foram criptografados, levar para Digital Recovery para poder fazer a recuperação disso. Bom, a gente já está finalizando aqui, faltam só 10 minutinhos. Você explicou como você recupera esses arquivos aí, você falou sobre o tempo, a taxa de recuperação você falou que é altíssima, se estiver dentro desse ambiente, né, de cuidado, da pessoa não sobreescrever os arquivos e tal. E você tem notado um aumento dessa perda de dados de ransomware esse ano por conta do home office, por conta das nuvens, ou se manteve estável em relação ao ano passado? Olha, há uma tendência, e ela é crescente, de ataques de ransomware no mundo todo. No mundo todo. O fato de ter mais home office torna os servidores mais vulneráveis. Por quê? Porque a pessoa está presente lá, vendo, checando estruturas físicas de rede, vendo se tem alguma anomalia no Twitter, no site da empresa, etc. Outra coisa é um cara remoto, tranquilo, que talvez ele não está com essa preocupação toda. Então, o fato de você ter muito mais home office pode ser um fator que favorece os ataques de ransomware. Agora, o que acontece hoje, né, há muitos boatos, não tem informação confirmada sobre isso, mas existem muitos boatos de que governos, né, países que foram fechados, né, assim, isolados comercialmente, né, que sofreram algumas penalizações comerciais, né, principalmente pelos Estados Unidos, eles criam departamentos com centenas de pessoas totalmente dedicadas e centradas em fazer ataques ransomware. Porque isso é uma fonte de lucro muito grande. Muito grande. Gigantesca. Pra você ter ideia, um dia recente agora, teve um ataque a uma empresa de energia em Portugal. Os caras pediram 9 milhões de euros no ataque. Nossa. Imagina, o cara gasta aí uma semana para fazer um negócio desse. Se ele consegue isso e a empresa paga, mano, isso é uma mina de dinheiro gigantesca. Sim, é um dinheiro sim, né? Para tentar revidar isso e sair fora disso, eles utilizam isso como fonte de renda, já que ele não pode negociar normalmente com outros países,
eles fazem, utilizam dessas práticas para obter recursos financeiros no mercado. Nossa, interessante isso aí. Olha que coisa. Pessoal, estamos aqui com o Isaías, é o CEO da Digital Recovery, empresa especializada em recuperação de dados, perda de dados, recuperação quando é ataques de ransomware, ou problemas físicos, né, com mídias que armazenam dados. Não é só HD, também tem fita DAT, storages, etc. Sim. E o Isaías está dando dicas. Eu quero que vocês, por favor, aí, perguntem para ele, tirem dúvidas, o tempo está acabando. Então, quem tiver alguma dúvida aí, por favor, pode perguntar, que a gente vai estar perguntando aqui para o Isaías, aproveitar aqui que ele está aqui, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Isaías, você já falou, então, a gente falou aqui sobre a proteção, a prevenção de ataques, perda de dados, falamos sobre pagar o resgate, que não é recomendado, porque a maioria dos casos não é bem sucedida, né? A criptografia de dados, a recuperação. E eu tenho uma dúvida agora, eu acho que você já me explicou em outra ocasião. Quando você recupera o HD, você abre o HD, né? Você não recupera o HD. Depende. O HD, as mídias para recuperar, as mídias que a gente abre, só são aquelas que têm problemas físicos. Ah, entendi. Por quê? Não existe nenhuma tecnologia que possa ler mais dados de um HD do que o próprio HD. Entendi. Entendeu? Entendi. Pode falar. Oi, pode falar. Não, termina, por favor. Ainda que existisse uma cabeça de leitura mega, ultra power, que pudesse ler dados, seria modelo demais, porque todos os fabricantes eles mudam as séries muito rápido. E o número de modelos de HD, você tem ideia, só modelos de HD Seagate que existem rodando no mercado tem mais de 3.000. Nossa, olha só. Então, isso complica que alguém crie uma tecnologia de leitura de HD que não seja o próprio HD, as próprias peças daquele HD, entendeu? Sim, compatibilidade seria complicadíssimo. E as tecnologias mudam muito, densidade de mídia, tipo de mídia, material da mídia, muda muito. Muda muito. O Eduardo Dias está perguntando se tem algum melhor que o Recuva, Isaías. Tá. Bom, eu acho que Recuva, se eu não estou enganado, Recuva deve ser um software de recuperação de dados. Se for isso, olha, eu não conheço, eu não sei. Depende para que o usuário quer recuperar os dados, que tipo de dados. Existe alguns softwares muito bacaninhas que são bons para utilizar quando você perde fotos, por exemplo. Então, se você perde fotos, aí tem um softwarezinho, acho que é Recovery Fotos, que você pode recuperar as fotos do computador. Tem um outro que se chama, acho que é Recover My Files, que também te permite fazer recuperação de dados. Sim, mas é para coisas mais antigas. Aqui a gente já tentou vários, dificilmente a gente teve sucesso, porque, como o Isaías explicou, são ransomwares antigos que já foram quebrados. Então, existe uma constante atualização, né, Isaías? É muito difícil acompanhar, né? Sim, o Recuva, ele não tem nada a ver com ransomware. Ele é só para recuperar fotos que foram apagadas, qualquer coisa assim. Não, sim. Mas mesmo assim, eu me refiro aos programas de recuperação de ransomware que tem no mercado. Eles só fazem a parte antiga, né? Sim. Os programas que existem não são nem programas, né? São decryptors. Que você passa qual que é... Você entra tem um site chamado No More Ransomware. Você entra na internet e procura No More, né? De não mais, ransomware.org. Nele você consegue várias vacinas para decriptografar. Só que a maioria dos caras são ransomware que já saíram há anos. Né? Sim. O Edinaldo Moreira, meu amigo aqui, perguntou: a configuração de dupla autenticação ajuda muito? Olha, tudo que você puder fazer para poder complicar o acesso, com certeza vai ajudar. O ideal é você contratar um profissional específico, né, um cara da área de cybersecurity, alguma coisa assim,
Alguém focado nisso, porque esse cara é um cara que conhece todas as técnicas, é um cara que está antenado, ele está sempre se atualizando sobre quais são as técnicas usadas nos últimos ataques e assim por diante. O ideal é ter um profissional dedicado a isso. Se é uma pessoa física, o melhor é você ter um antivírus atualizado, né, um pacote anti-malware, e tomar muito cuidado com programas que você instala, que são programas não confiáveis, programas não originais, programas craqueadores de outros programas. Que mais? E anexos por e-mails e links que vêm enviados por e-mail para você clicar para ir para sites que você não sabe o que é. A gente aqui na Duke faz esse trabalho aí, a gente trabalha hoje com a parte de Office 365 para poder filtrar a questão de e-mails, antivírus. O Felipe Marques aqui já está perguntando se você intermedia pagamento do cliente com o ransomware. Isso é evitado a todo custo. A grande maioria dos trabalhos que nós fazemos é somente através de decriptografia mesmo dos arquivos. Então, é uma prática que nós não gostamos de fazer, não gostamos de usar isso. E, às vezes, existem parceiros que a gente trabalha que nós já fizemos isso fizemos isso o quê? Contratamos um parceiro, uma empresa de fora do Brasil, que fazia isso. Eu não sei se você sabe, mas os ataques de ransomware, eles ficam no ar por um tempo. Por exemplo, se você é atacado em um ransomware, daqui a 2 anos, se você for procurar a solução, o e-mail desse hacker não existe mais. É sazonal, né? Por quê? Porque ele fica no ar um tempo e depois ele sai fora. Então, essa solução, a gente não pode dizer se ela é real ou não, se ela foi adquirida ou não, se ela é comprada ou não, mas hoje existe um parceiro que, quando a gente não consegue solução para os casos internamente, às vezes a gente recorre a ele. Mas isso aí até hoje, nós recorremos em... Você conta com os dedos na mão os casos que nós recorremos a esse cara. Tá certo. O pessoal está perguntando se a Digital Recovery atende PJ ou pessoa física também. Atende os dois, né, o Isaías? Não tem essa distinção. Atende os dois, tá. E tem algum antivírus que seja recomendado contra o ransomware? O Rafael Rocha está perguntando. Olha, tem muito bons antivírus no mercado. Kaspersky é uma boa solução. Ótimo. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu quero deixar um minutinho aqui, que já está acabando a live. Obrigado a todos que participaram aí. Isaías, eu queria que você finalizasse deixando os seus dados. Eu já adianto que a Duke e a Digital Recovery estamos aí com uma parceria em negociação para poder trazer benefícios para os clientes da Duke e para os clientes da Digital Recovery também. O objetivo é se ajudar, porque a Duke trabalha de um lado importante para prevenir o máximo possível os ataques, e a Digital Recovery é a boia salva-vida da gente, porque quando a gente está se afogando, é a Digital Recovery que resolve para a gente. Eu, sinceramente, sou muito grato ao Isaías, da Digital Recovery, porque a empresa tem 14 anos e, pelo menos há 10, eu já tive a ajuda da Digital Recovery em várias situações diferentes. A maioria é perda de dados ao longo dos anos, gente que perde HD, quebra HD, né? E a Digital Recovery sempre fez um trabalho fantástico, e todo mundo elogia vocês. Parabéns a Isaías pelo seu trabalho. Você tem uma equipe show de bola, o pessoal é super legal, super disposto, atende a qualquer hora. Eu nem sei se eu posso falar isso, mas quando eu chamo à noite e respondo, o pessoal é gente boníssima, Parabéns aí pela equipe que você tem. Eu quero deixar esse tempo final para vocês, já está acabando. Quero agradecer a você, eu quero que você deixe aí o seu recado final. Obrigado, Isaías. Eu que agradeço, muito prazer estar aqui, né? Muita alegria poder estar aqui falando sobre isso, compartilhando daquilo que eu faço a minha vida toda. Então, assim, a gente ama aquilo que a gente faz. Eu sempre falo, trabalhe com aquilo que você ama. Se você não ganha dinheiro, pelo menos você se divertiu a vida toda. É verdade. É uma ótima agradeço pelo convite, pela participação, agradeço aos usuários, né? E a gente fica à disposição, caso você precise, está aqui, de repente alguma pergunta sua não pode ser respondida, tal, e você precisa, né, de alguma outra informação, a gente puder ajudar, nós estamos à sua inteira disposição.
Obrigado a todos, obrigado, Isaías. Gente, precisando do Isaías, pode ligar direto. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a Duque. Obrigado a todos, aí faltam 20 segundos, eu agradeço. Foi uma das lives fantásticas, uma das mais legais que eu já participei. É uma honra falar com o Isaías, porque ele é uma pessoa que tem muitos afazeres, então eu sou muito grato aí pelo tempo, viu, Isaías? Obrigado aí. Parabéns por você ser a pessoa que você é.